precisa estimular uma palavra que você não... Aprenda uma palavra todo dia, por favor. Só não usa, aprenda a palavra e uso, porque tem gente que aprende uma palavra nova e usa em qualquer lugar. Mas aprende a palavra e usa no lugar certo. Mas aprende. Ah não, todo dia é muito, aprende uma por semana, já tá bom. No ano você vai aprender 55 palavras novas, você vai ter um crescimento incrível no seu repertório. E aqui eu tô falando de ferramenta. Imagina você com uma ferramenta, uma caixa de ferramenta que não tem alicate. Aí você aprendeu uma palavra nova, cara, você botou um alicate na sua caixa de ferramenta. Faz diferença? Pô, faz, pra caramba. Amanhã você aprende outra, colocou uma chave diferente. Exatamente. Você vê se tá com a caixa Tá com a caixa completa, entende? Ou tá melhor pelo menos do que tava. Ah não, agora só tem uma chave 10. Tá, mas aí você vai trocar a bateria, você vai ter que dar um jeito ali para trocar porque a sua chave não pega. Então, aprende uma outra palavra, uma aplicação diferente. Olha, agora eu tenho uma 12 na mão. Beleza. Entende? Então, eu estou falando de trazer ferramentas para você conseguir lidar melhor, viver melhor em sociedade. Imagina você no púlpito ministrando. Então, fugiu uma palavra, eu tenho outra. E palavras vão fugir. Então, uma das coisas que denota insegurança é você não ter repertório para falar. Entende? Aí fica muito nítido. Então, assim, palavras vão fugir, fica tranquilo. Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta informação na cabeça e o hardware é o mesmo, certo? A cabeça é o mesmo, só está rodando mais informação. E acontece a mesma coisa que acontece no computador, no celular. Você lota aí de informação, o que acontece? Ele trava. Tem um monte de gente travada, não tem? Por que tem tanto problema psicológico? Tudo bem? Então, assim, a gente tem uma intensidade, uma quantidade de informação brutal todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Dizem que uma criança de 1 ano hoje tem mais estímulos de informações do que o imperador de Roma, na época. Isso é natural? Não, não é. Isso vai trazer consequências. Ok? Então nós precisamos estar equipados, nossa caixa de ferramenta, né, cheia, para que a gente possa driblar essas dificuldades que vão acontecer. Ok, gente? Então, comunicação escrita nos diversos suportes, ou seja, escrito no celular, escrito no papel, escrito no livro, etc. A comunicação imagética, o que é isso? Lembre-se que semana passada eu ensinei vocês que quando você vai começar a falar, ou pregar, ou dar uma introdução, é muito importante que você pinte um quadro na cabeça da sua plateia. Você cria uma imagem na cabeça. Você cria um mapa mental na mente das pessoas. Você vai conseguir tocar profundamente no pensamento das pessoas. Quem que fazia isso que a gente estudou semana passada? Jesus. Então Jesus já botava lá, você tem uma trave no seu olho e está olhando cisco no olho do teu irmão? Aí a gente viu o desenho semana passada, uma trave desse tamanho, a tora no olho e futucando ali o olho do irmãozinho. Né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que a sua cabeça já vai no camelo e buraco da agulha, certo? E por quê? Porque Jesus ele desenhava isso na cabeça das pessoas. Então quando você cria um desenho, uma imagem na cabeça das pessoas, você está ampliando a fixação do conteúdo na cabeça de quem está te ouvindo. Ok? Por isso que contar história é interessante. Tá certo? Por isso que piada pega tanto. Por quê? Porque história, isso você cria. Tem coisa que você ouve assim, você faz a imagem na cabeça, não faz? Tem coisa que você ouve, você entra naquela imagem e não volta mais. Por isso que o livro tem aquela introdução dele. Sempre, sempre. Ele usa exaustivamente. Exatamente. Aí você entra na história. Exatamente. Então, e assim, isso é uma técnica que principalmente os judeus e os árabes usam demais. E ele vai buscar lá esse tipo de técnica. Entende? Então, o judeu começa a dar uma resposta contando uma história. Você fala, cara, o pastor João Ribe usa essa técnica. Então, assim, utilizem, só cuidado com a história, né? Contextualizem, testem a história, porque a gente está num tempo muito complicado. Então, tem história que você vai pegar uma história lá que alguém contou em 1950 em Guaraná com rolha, você vai contar hoje, você pode arrumar um problema. Então nós estamos num momento muito delicado culturalmente, mimizento e etc. E tem coisa que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Tá certo? Hã? Boa nossa mesmo, por experiência. Se faz alguma coisa, tem alguma coisa para apontar. Sim. Se não faz nada... Exato. Isso é até uma forma de você estabelecer conexão com a plateia. Tá? Uma técnica muito importante é você contar algo da sua própria história. Eu fiz isso na primeira aula. Então, quando eu conto alguma coisa da minha própria história, eu abro...
A história do meu pai, exatamente. Quando eu conto alguma coisa da minha própria história, eu estou abrindo a possibilidade de que vocês contem algo da história de vocês. Entende? Então é muito importante você ter esse repertório, né, e usar. Qual o cuidado quando você vai fazer isso? Não se expor. Não expor ninguém da sua família. Né? Exatamente. Tomar cuidado com exposições desnecessárias. Né? A gente fala muito isso para professores. Né? Então você pode contar? Pode. Só não se exponha. Só não conta nada que não precisa ser contado. Tá? Conta, né? Segura a tua onda. É, isso aí. Tá? Pequenos vídeos também funcionam, etc e tal. Tá? Vamos para frente então. Poder da comunicação. Comunicação é uma ferramenta poderosíssima e, portanto, perigosíssima. Por quê? Tudo aquilo que é poderoso é perigoso na mesma medida. Ok? Então, uma faca afiada, ela é poderosa, mas ela também é perigosa na mesma medida. Tá bom? A comunicação bem feita, a comunicação com técnica, ela é poderosa. Mas tem o do bigodinho lá, que era um comunicador. Ok? Por quê? Porque comunicação é uma arma. Ok? Tudo aquilo que é poderoso é igualmente perigoso. Tá bom? Então, comunicação é perigoso. Então, de novo, comunicar e tornar comum tem a ver com comunidade. Certo? Então, assim, comunicação, via de regra, diz sobre duas pessoas no mínimo. Tudo bem? Não sei vocês, mas eu falo sozinho. Então, se você me vê falando sozinho, eu estou em reunião comigo. Tá bom? Por quê? Porque eu sou a plateia que nunca me abandona. Então, eu sempre estou conversando comigo mesmo para testar umas coisas. Né? Então, assim, eu me ouço toda vez que eu falo. Então, isso é importante também. Mas, assim, comunicação normalmente, né, para pessoas normais, é mais com outra pessoa. Então, isso tem a ver com comunidade, isso tem a ver com convivência, tá bom? Então, falando de homem e mulher, né? É importante que um homem, uma mulher, um casal aprendam a se comunicar para não prejudicar a sua convivência? Totalmente. Certo ou não? Porque uma comunicação falha prejudica a convivência, tá? Graças a Deus. Graças a Deus que minha esposa. Isso, exatamente. Os 3, aí, tá vendo? Aprendeu. 3 graças a Deus. Tudo que for ruim na sua vida, toda desgraça se encontra. 3 graças a Deus. Encontra. Você vai resolver. Já usou essa semana? Tá bom. Não é só com mulher que usa, né? Qualquer coisa. Tá? Então, vamos lá. Comunicação tem a ver com linguagem. Então vamos lá. Comunicação tem a ver com linguagem, tem a ver com informação. Tá? O que é informação? É você colocar algo dentro de uma forma. Ou uma forma dentro de algo. Informação. Tudo bem? Já pensaram sobre isso? Informação. A boa informação, ela tem uma capacidade de transformação. Então ela pode mudar a forma. Pensei no bolo. Você pega a massa, coloca dentro da forma e ela... Você está informando. E ele vira um bolo. Vira um bolo. Mas essa massa, ela é transformada pela forma do bolo. Mas ela pode ser deformada se algo sair do lugar. Entende? Entendeu? Desinformar antes do tempo, né? Ela é deformada. Exato. Tá? Então, assim, percebam como muitas coisas que a gente acha que não tem conexão total, intrínseca. Tá bom? E sobretudo, lá em que a gente lê em Romanos, não vos conformeis. O que é conformar? Conformar não é, o mundo está desse jeito, fica assim. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo, não tomem a forma desse mundo, mas transforme o seu pensamento. Porque se não fosse isso, ele não ia dar a solução de transformar, a opção de transformar. Entende? Então, esse conformar que Paulo diz, não tomem a forma desse mundo. Essa forma, não se amolde a esse mundo, mas transforme o seu pensamento, tá? Ok? E tem a ver com convivência. Muito bem.